pouquinho professor, complicado. essa de subtração e divisão eu tive mais dificuldade. Só que depois que eu mandei os exemplos lá no grupo de divisão, principalmente, eu consegui fazer. Maravilha, então, muito bom. Eu queria começar os primeiros 10 minutinhos aqui da nossa aula, fazendo um tira-dúvida da aula passada. Quem quiser trazer dúvida, quem achar que precisa de mais alguma instrução, pode falar que a gente está aqui disponível para poder tirar, tá bom? A gente não quer só passar a atividade para vocês e não saber se vocês conseguiram, não. Eu quero vocês conseguindo e aprendendo mesmo, viu? Acha que vai precisar fazer mais algum exemplo da aula passada? É só me falar que a gente vai gastar aqui uns minutinhos fazendo. Na aula de hoje, o senhor vai tratar do subtração e divisão, professor? Só uma partezinha de revisão, viu? É que estava previsto para a aula passada, não deu tempo de fazer até onde eu queria, que era a divisão, né? Aí, na tarefa, tinha para vocês fazerem. Então, eu queria tratar um pouquinho desse assunto, uns 10 minutinhos só aqui. Tranquilo para vocês? Dá um exemplo da de subtração e divisão só. Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha janelinha. Nossa aula 4. Tá, então aqui eu coloquei... Nós estão vendo aí já minha projeção? Sim. Sim. Beleza, então hoje nós temos 4 tópicos para poder trabalhar. O primeiro tira dúvida da aula passada, vamos gastar aqui uns minutinhos. Depois a aplicação dos números naturais em coisas diferentes do que apenas contar, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, foi proposto na aula passada que utilizar a decomposição era algo muito importante para quem está se formando, tem que estar aprendendo a matemática. Por quê? Por exemplo, olha só, se eu falasse para você o seguinte, faça para mim aí 432 menos 287. Qualquer um de vocês provavelmente utilizaria o algoritmo usual, né, para fazer essa subtração aqui. Colocaríamos aí o 432 aqui em cima, o 287 bem organizadinho aqui embaixo, e iríamos aplicar aquele algoritmo, não é isso? Iríamos fazer assim, ó, o 2 para tirar 7 não é possível, então a gente pega um emprestado daqui do 3, joga para cá, então ao invés de ser 2, agora é 12. Então fica 12 menos 7, sobraria aqui o quê? Sobraria 5, né? Depois nós iremos pegar o quê? Desse 3 que existia aí, agora não resta mais 3. Resta apenas quanto? Eu peguei o emprestado, resta 2. 2. Aí 2 menos 8 também não dá para poder tirar 8 de 2. Iríamos pegar novamente dessa ordem aqui, a gente chama assim, pega um emprestado. Aí 1 com 2 de novo, vira 12 novamente. Né? Isso aí fica 12 menos 8, que vai dar aqui 4. E nessa ordem que tinha 4, agora só tem 3. Aí fica 3 menos 2, dá 1. Pronto. E aqui estaria o resultado da nossa subtração. Beleza. Agora vocês imaginem, vocês estando dentro de uma turma, de uma sala aí de uns 30 alunos, vamos dizer aí, que é o que vocês vão enfrentar daqui uns dias para aqueles que quiserem trabalhar na educação, e vocês estão ensinando eles a fazer essa continha aí de subtração, e eles perguntam, por que tem que pegar esse um emprestado? Por que é que isso funciona? Né? E aí vocês têm que dar uma resposta para ele. A gente não dá resposta se antes a gente não souber o significado. Não é isso? Então a ideia aqui é isso, é fazer um curso que lhe tire realmente as dúvidas e que faça você depois ser esclarecido e esclarecer também para outras pessoas. Tá bem? Vamos então usar a decomposição, que foi a proposta que nós colocamos aí para vocês. Tá bom? Como é que seria a decomposição? A gente vai pegar esses dois números aqui, no caso 432, e vamos decompor ele pelas suas ordens. Tá bom? O que é decompor pelas suas ordens? Seria você pegar as ordens inteiras
como eu leio, 432. Então, seria mais ou menos dizer assim, é 400 mais o 30 mais o 2, não é isso? 432 seria isso. Concordam comigo? Abro. Sim. Ok. Então, o outro número seria 287. Decompondo ele, como é que nós faríamos? Seria o quê? 200 mais 80 mais 7. Pronto, olha aí. Uma das maneiras de decompor, né? Existem várias maneiras de decompor. Aí a ideia é que a gente faça as subtrações pelas ordens compatíveis. Dezena com dezena, centena com centena, unidade com unidade, bem bacaninha. Porém, a gente vai perceber aí que essa unidade aqui, ó, tem só 2. Como é que eu posso tirar o 7 de 2? Né? Não é possível. Então, eu tenho que pegar alguma coisa e juntar com essa daqui. Esse juntar é justamente você fazer uma nova decomposição desse número, tá bom? Então, como é que eu poderia fazer uma decomposição aqui que possa aparecer aqui um número que seja maior do que 7, por exemplo, né? E nesse 30 aqui, um número que seja maior do que 80, para a gente poder ser possível subtrair. Então, é só uma questão de você decompor de uma forma diferenciada, tá bom? Então, olha a sugestão aqui que eu vou dar para vocês. Vamos me ajudar a pensar aí. Vamos fazer uma nova decomposição agora do número 432, tá? De forma que as minhas ordens ali apareçam números que sejam maiores do que o do 287, tá? Porque eu vou ter repetido o 287 aqui, é o 200 mais o 80 mais o 7. Pronto. Então, vamos tentar decompor agora o 432 de maneira que apareça ali, em cada ordem, um valor maior do que o do 287. Então, poderíamos pensar aqui, vamos imaginar aqui, se aqui é um 7, um número maior do que 7, eu poderia dizer o quê? Vamos colocar mais qualquer quantidade acima do 7 aí. Então, eu poderia colocar 8, poderia colocar 9, poderia colocar 10, o valor que você achar mais interessante. Eu poderia colocar um 10 aqui, vamos imaginar. Ó. Aqui, 80. Um número maior do que 80, eu posso colocar o 90, por exemplo. E agora eu vejo quanto que sobrou aqui. Eu tinha 432, tirei 100 aqui, né? 90 mais 10 aqui, já deu 100. Então, ficaria quanto aqui? 332. 332, ó. É uma das maneiras possíveis. Agora sim eu posso subtrair. Então, eu vou subtrair essas parcelas aí pelas suas ordens. Tá? Então, olha como ficaria aqui a ideia. Eu tenho agora 10 para tirar 7. Agora é possível. Então, sobra quanto? Vou colocar Isso, vou colocar em vermelho aqui. Sobraria o 3. Vamos conservar o mais. Agora eu tenho 90, tiro 80, sobra quanto aqui? 10. Agora eu tenho 332, tiro 200. 132. 132. E agora você vai juntar, tá bom? Você vai juntar pelas ordens novamente. Ó. 132, esse 2 aqui é a unidade. Então eu posso decompor o 132 como sendo assim, o 100 mais o 30 mais o 2. E aí esses dois valores aqui eu junto aqui na frente. Ó, mais 10, mais 3. Juntando centena, não tem nada para juntar com centena, porque não tem mais ninguém com centena. Então, ficaria aqui o próprio 100. O 30 é dezena. 30 mais 10 aqui dá 40, tá vendo? Então, as dezenas vão ser 40. E as unidades? 2 mais 3, 5. Então, agora, tá vendo que está decomposto certinho pelas suas ordens inteiras? Ó? As centenas terminam tudo em 0, as dezenas também terminam em 0, e a unidade, que não tem 0, está normal ali. E agora é só você ler o número. 4 é 145. Olha aí. Então, ficaria o resultado 145. Uma maneira diferente de fazer operações, que é você quebrar o número de forma que fique fácil, mais tranquilo de você visualizar as ordens para você fazer a subtração. Porque, normalmente, todas as ordens terminariam aí em 0, né? Porque o 90... o 80, o 10, o 200, uma ou outra que não vai ficar com zeros.
Normalmente é muito fácil a gente fazer operações com os números redondos, né? Esses números que terminam em 0. Então, seria mais ou menos essa ideia. A outra ideia que, para garantir que o algoritmo da subtração funcione, seria você fazer o quê? Vou colocar aqui do outro lado. 200, né? Mais 80, mais 7. E o outro seria 432. Então, vou colocar aqui os 400, mais o 30, mais o 2. Como a gente muda, geralmente, de uma ordem maior para uma menor, sempre uma unidade dessa ordem, por exemplo, aqui eu tenho 30, que é a mesma coisa que 3 dezenas. Então, se eu quero mandar dessa dezena aqui, se eu quero tirar dessa dezena, tá bom? Para mandar para as unidades, eu mando sempre uma unidade de dezena, que seria 10. Tá? Então, daqui eu tiraria os 30 e mandaria os 10 para cá, que seria a unidade inteira. Isso para fazer o 2 ficar maior do que o 7. Aqui no caso do 30, agora só ficaria quanto? Ficaria apenas 20. Beleza? Mas 20 ainda é menor do que 80. Então, eu tiraria uma unidade dessas centenas aqui, uma centena. Uma centena, para vir para cá 100, ó, tá vendo? Porque é uma centena. Então, iria para lá o 100. E aqui que tinha 4 centenas, ficaria apenas 3 centenas, que seria os 300. Pronto. Olha como fica agora a decomposição. Seria o 300, aí esse 100 mais o 20 aqui, ó, ficaria aqui 120, que já ficaria maior do que o 80, não é isso? Então, agora nós teríamos aqui 120. E esse 10 mais o 2 dá 12. Então, agora eu teria aqui 12. Beleza. Veja que isso é uma outra maneira de decompor o 439, tá bom? Pegando sempre uma unidade de uma ordem maior para a ordem menor. Lógico aí que você teria dezenas de maneiras diferentes de fazer isso daqui, mas essa é a maneira usual que a matemática utiliza para ficar fácil a ideia de tomar o 1 emprestado. Aí onde era 2 unidades, virou 12 porque veio uma dezena inteirinha para cá. Onde era 20, agora virou 120 porque veio uma centena inteirinha para cá, tá bom? Mas não quer dizer que é obrigado a você levar uma centena inteira ou uma dezena inteira. Basta você transformar os números de cima de maneira que fiquem maiores do que o de baixo, tá bom? Então, como é que ficaria aqui agora? 12 menos 7, 5. 120 menos 80, 40. E 300 menos 200, 100. Aí lê isso aqui agora. 100 mais 40 mais 5, 145. Tá bom? Do mesmo modo como eu fiz agora há pouco ali. E essa é a justificativa porque às vezes eu pego um emprestado e levo para casa que está pequena. Legal? Tranquilo para vocês, galerinha? Não entendi, não, professor. Essa segunda opção é a melhor. Isso. E por ela ser a melhor, é que ela foi adotada como, vamos dizer, como oficial, né? Em meio a tantas maneiras de decompor, essa de levar uma unidade, uma dezena inteira para as unidades, uma centena inteira para as dezenas, um milhar inteiro para as centenas, é que vai tornando como se fosse um padrão, né? Mas aí eu fiz esse outro exemplo aqui para mostrar que tem possibilidades diversas de vocês fazerem. Isso seria o uso do raciocínio lógico, tá, pessoal? O uso do raciocínio lógico. Vamos pensar aqui agora, por exemplo, numa divisão. Se eu quisesse dividir aí dois números naturais. Vamos colocar um número básico aqui. Eu vou colocar o número 61, por exemplo, e eu quero dividir esse número aqui, olha, vamos colocar aqui por 5. Quero dividir 61 por 5. Ah, mas eu não sei divisão, eu não sei fazer o algoritmo, porque o algoritmo da divisão seria fazer isso aqui, ó. 61, coloca a chavezinha, bota o 5 aqui e vai dividir, né? Pega o primeiro número que é maior do que 5 para dividir por ele. Então, 6 dividido por 5 daria 1. 1 vezes 5 é 5, para 6 dá sobra 1. Aí eu baixo esse 1 aqui. Lembram disso, né?
Aí ficou 11 dividido por 5, que dá 2. 2 vezes 5 é 10, para 11 sobra 1. Como os números naturais não têm vírgula, então esse aqui seria o resto que nós teríamos, e o 12 seria o resultado, o quociente. De tal modo que na divisão a gente pode dizer o seguinte, que eu consigo dividir o número, se eu consigo dizer assim, que esse número, no caso, seria o 61, é igual a um número qualquer que eu vou chamar de A, vezes o 5, né, porque eu estou dividindo por 5, mais um resto qualquer que, se esse resto existir. Então, eu teria que descobrir que número é esse aqui, ó, que multiplica o 5. E esse número seria a resposta da minha divisão. E se houver um resto, a gente, então, vai colocar ele aqui. Pela divisão que nós temos aqui, já sabemos que o 61 é a mesma coisa que 12, né, vezes 5. Lembra, ó, o resultado aqui deu 12. Ó. Então, é 12 vezes 5, mais o resto que foi 1. 12 vezes 5 realmente é 60, 60 mais 1, 61. Aí, quando nós descobrimos que número é esse, ó, que no caso aqui foi 12, então a gente diz que o quociente da divisão é 12. Bem, isso daqui é o protótipo usual que nós aprendemos na escola básica. Vamos fazer diferente? Vamos fazer por decomposição essa divisão de 61 para 5? Veja só, eu posso pegar o 61 e começar a decompor ele em números que eu veja que seja fácil de dividir por 5. Quem são os números fáceis de dividir por 5? Me ajuda aí. Estão me ouvindo? Eu perdi conexão. 20. Opa, beleza. Alguém falou 20, né? Então, eu vou dizer, eu vou transformar, então, ó, o 61 seria a mesma coisa que 20 mais 20 mais 20. Porque eu sei que o 20 é fácil de dividir por 5. Já deu 60, então fica mais 1, tá vendo? Agora, vamos pegar esse 20 e decompor ele aqui em um produto onde um dos fatores seja 5. Eu sei que para chegar no 20 é 4 vezes 5. Então, seria mesmo que fazer assim, ó, 4 vezes 5 é 20, não é isso? Então, cada um desses 20 aqui, eu vou escrever como sendo 4 vezes 5. Ó. 4 vezes 5. E ficou mais 1. Bem, olha o que está acontecendo aqui. Nessas 3 parcelas aqui, eu tenho um 5, tá? Que eu posso colocar ele em evidência. É um 5 que a gente diz que é um fator comum. Eu vou separar esse 5 aqui, eu vou colocar ele em evidência aqui, ó, e vou separar ele das parcelas. Se da primeira parcela eu tirei o fator 5 aqui para fora, para a evidência, qual foi o fator que sobrou? Sobrou o fator 4. Então, eu repito ele aqui dentro. Mais, né, porque eu estou fazendo adição, então mais. Dessa segunda parcela aqui é a mesma coisa. Eu tirei o fator 5, sobrou o fator 4 aqui para baixo. Coloco mais de novo, ó. Mais. A mesma coisa aqui, ó. Tinha o fator 5, coloquei aqui fora na evidência, sobrou o fator 4. Pronto. E é aqui que mora a beleza do negócio. Olha, somando essas 4 parcelas aqui dentro dos parênteses, dá 12. Então, ficaria o quê? 5 vezes o 12 mais 1. Tá vendo como nós conseguimos pegar o 61 e escrever ele como sendo o quê? Eu estava querendo dividir por 5. Então, eu consegui escrever o 61 como um produto onde uma das parcelas, um dos fatores é o 5, tá bom? E esse número que multiplica o 5, que era o número que eu queria dividir, é o meu quociente, é o meu resultado. E este 1 que sobrou aqui adicionando é o resto. Pronto, então aqui ficaria o resto e o 12 seria o meu quociente, que é o mesmo resultado que a gente fala. Tá bom? Portanto, poderíamos dizer o quê? Que 61 dividido por 5 é 12 e sobra resto 1. Ok? Então, aqui, ó, 61 dividido por 5 é igual a 12, dentro dos números naturais, não é isso? E sobra 1. Pronto. Outra maneira de dizer seria o mesmo que dizer que 61
é igual a 12 vezes 5, né? Ou 5 vezes 12, tanto faz a ordem, não importa, né? Mais 1. Essa é uma maneira também de dividir. O ideal, a ideia interessante aqui, não é que vocês vá fazer cálculos, todos os cálculos que vocês tiverem na vida para fazer por decomposição. A ideia é vocês conhecerem os números naturais, como é que eles funcionam, de onde saiu essas regrinhas que a gente usa nos algoritmos de matemática, né? E conhecer outra maneira de fazer as coisas. Na hora que uma das maneiras falharem, a gente não lembrar, talvez lembre da outra forma de fazer. Legal assim para vocês? Beleza, professor. Bacana. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui na nossa aula do dia. Falei que ia gastar uns 10 minutinhos, acabei gastando 20, né? Mas vamos ver o que a gente consegue avançar aqui. Outras aplicações dos números naturais, pessoal, é para fazer contagens que nós chamamos de contagens indiretas. E eu espero que vocês tenham lido aí um pouco do material para que vocês não cheguem aqui com zero. Da leitura que foi feita, tem alguma dúvida? Alguém que leu, alguém que olhou, que analisou um pouquinho, trouxe alguma dúvida anotada para hoje, da aula específica de hoje? Sim ou não? Alguém leu o material? Da minha parte, não, professor, não tem dúvida. Eita. A gente tem que ler, tá bom? Embora eu me confundi um pouco essa semana, porque eu preparei a aula todinha e pensei que tinha postado ela assim que tinha acabado a aula passada. E na minha memória estava tudo tranquilo, você já lendo o material. E só hoje, quando eu fui conferir, hoje foi ontem, me parece, não me lembro, eu percebi que não estava postada, né? E talvez tenha sido um pecado da minha parte nesse sentido. Peço desculpas. Mas vamos ver aqui, então. Para que eu posso utilizar os números naturais? Para algumas maneiras, algumas coisas bem diferenciadas aqui, tá bom? Uma delas seria o quê? Seria a gente fazer as partes de um conjunto, tá bom? O que são essas partes de um conjunto aqui? Seria você conseguir dizer aí quantas, vamos dizer assim, deixa eu ver como é que eu poderia estar falando aqui. Um conjunto que tenha 3 elementos, por exemplo. Quantos subconjuntos vocês conseguiriam fazer deles? Seria mais ou menos uma ideia do que eu quero dizer. Contagens indiretas. Me respondam aí. Quantos subconjuntos? Isso. Se eu tenho aqui um conjunto de 3 elementos, deixa eu só verificar aqui alguma coisa que está acontecendo com o meu mouse aqui, que ele resolveu parar de funcionar aqui. Se a gente tem um conjunto com 3 elementos, quantos subconjuntos ou quantas partes eu posso fazer desse conjunto? 3 fatorial, né, não? São 6, eu acho. Quase. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui o meu problema de conexão do meu mouse aqui, pessoal. Só um instantinho. O bicho resolveu parar de funcionar bem agora. O computador é um trem danado. Quando você imagina que ele está lhe ajudando, ele está lhe atrapalhando. Opa, agora parece que ele voltou a funcionar aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, como eu falei, vamos imaginar que eu tenho aqui um conjuntinho. Vou fazer aqui o rabisco dele aqui, ó. Que tem os elementos aqui, os elementos A, B e C. Tá vendo? Uma das aplicações dos números naturais é fazer contagens do tipo que a gente fala de tipo indireto, porque é muito trabalhoso você contar diretamente algumas coisas. E uma delas seria essas partes do conjunto. Então, eu chamo de partes de um conjunto todos os subconjuntos que a gente consegue fazer
com os elementos de um determinado conjunto. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho três elementos dentro do meu conjunto, vou chamar esse conjunto aqui de conjuntinho A, tá bom? Eu posso representar esse mesmo conjunto aqui como se fosse assim, ó, com umas chavezinhas. Então, seria assim, os elementos A, B e C. Tá? São duas maneiras diferentes de representar o mesmo conjunto. Agora, quais as partes desse conjunto? Vamos dizer o seguinte. O Matheus falou aí que poderia ser seis subconjuntos, né? Vamos verificar quem são eles. Eu vou chamar aqui o primeiro subconjunto, eu vou chamar aqui, vou nomear ele como sendo assim, ó, A1, como sendo a primeira parte, o primeiro subconjunto. Ô, professor, mas é só um parêntese aí. Pode ser vazio também, né? Isso. Então é mais. Não é só muito bem. Então, o primeiro subconjunto de um conjunto qualquer é o conjunto vazio. Então, já vou representar ele aqui. Já temos um. O outro subconjunto, vou chamar de A2, eu poderia dizer que é um conjunto que tem só o elemento A. Aí vocês vão me dizendo aí se está tudo tranquilo na ideia de vocês, se estão compreendendo. Um outro subconjunto, vou chamar de A3, seria um conjuntinho apenas com o B. Um outro, vou chamar de A4, seria um conjuntinho apenas com o C. Tá vendo? Eu estou pegando um conjunto maior e estou formando pequenos conjuntos com os elementos dele. A gente conhece isso como subconjuntos ou parte de um conjunto. O próximo subconjunto que eu consigo fazer, que eu vou chamar de A5, seria pegar um conjunto e juntar, por exemplo, o A com o B. Ó. Um outro, vou chamar de A6, seria juntar quem? O A com o C. E depois, um novo conjunto, eu vou chamar aqui de A7. Eu poderia juntar quem? Quem faltou aqui? O B com o C. E o último conjunto que a gente diz assim, que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o oitavo subconjunto que eu consigo fazer aqui com o conjuntinho A é o próprio conjunto, A, B e C. Então, tá aí, ó. Quando vocês ouvirem a ideia de subconjuntos, pensem, nessas partes do conjunto entra o conjunto vazio e entra o conjunto geral, que é ele próprio, tá bom? Na contagem. E eu consigo fazer aí, quer dizer, se não tiver errado nada, nem esquecido nada, 8 subconjuntos. Beleza? Então, ó, de um conjunto com 3 elementos apenas, eu consigo fazer 8 subconjuntos. Legal? Tranquilo para vocês isso daí? Por enquanto? Por enquanto, sim, professor. Maravilha. Eu vou fazer ainda aqui. Imagina agora que eu tenha um conjunto B apenas com 2 elementos. Se for só assim, com o M e o N. Quantos subconjuntos a gente conseguiria fazer com eles? Com esse conjunto. Me ajuda aí a encontrar esses subconjuntos. Quem seria o primeiro, na opinião de vocês? O vazio. O vazio, ó, vamos colocar aqui o vazio. O segundo subconjunto, quem seria? MN. O M, na verdade. O M e o N juntos, beleza. Mais um subconjunto, vai lá. O M sozinho? O M sozinho, muito bem. E o próximo? O N. O N sozinho. Tem mais algum conjunto que vocês conseguiriam formar com ele? Só com esses 2 elementos? Pode incluir o B, professor. Não, no caso, os elementos são só o M e o N. Então, o B é só o nome do conjunto. Eu acho que não, então. Opa, então quer dizer que fechou tudo, né? Vamos imaginar, então, agora que a gente tivesse um conjunto C só com um elemento aqui, ó. Só com o elemento R, por exemplo. Quantos subconjuntos a gente conseguiria fazer com esse carinha aqui? Eu creio que 2. Tá vendo como vocês já estão ficando craques aí, ó. Um é o conjunto vazio. O outro e é o o R. outro seria com o próprio R, não é isso? Beleza.
Agora eu quero que vocês percebam uma ideia interessante aqui. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Vamos fazer aqui uma generalização. Quando eu tinha um elemento apenas, olha, então eu conseguia fazer, eu vou dizer assim, que as partes do conjunto eram apenas duas, certo? Quando tinham dois elementos, as partes do conjunto foram quantas? 4. Não é isso? Quando eu tinha aqui, olha, 3 elementos no conjunto, as partes foram quantas? 8. 8. Isso. Me diga que vocês já viram um padrão aí. Com um elemento, eu consegui fazer 2 subconjuntos. Com 2 elementos, consegui fazer 4 subconjuntos. Com 3 elementos, consegui fazer 8 subconjuntos. E agora, eu quero saber quem já descobriu o padrão do negócio. Entendi, não. A pergunta agora é, se eu tiver um conjunto aqui, que eu vou chamar ele de conjunto P, que tiver 4 elementos, eu quero que a gente tente descobrir quantos subconjuntos a gente consegue fazer sem ter que escrever todos os subconjuntos. Olha o desafio, é esse. Isso a gente chama de aplicação e de generalização, tá bom? Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui para caber na tela. Olha aí. Me ajudem a encontrar uma lógica aqui. Com um elemento no conjunto, eu consegui fazer 2 subconjuntos. Com 2 elementos, eu consegui fazer 4. Com 3 elementos, eu consegui fazer 8. E com 4 elementos aqui, eu vou conseguir fazer quantos? Uns 12? 12? Acho que 10, não, professor? 10. E com... Parece que vai de 2 em 2. Se com 3 deu 8, com 4 dá um 12. 2, 16. 4, Opa, quem falou 16 aí? não. Matheus. O nerd da sala. Pessoal, aqui está a lógica. Então, eu vou conseguir fazer 16 subconjuntos. E aí você vai perguntar agora por que é 16, né? É só você verificar aqui, olha. Quando tinha um elemento aqui, eu fiz 2. É uma potência de 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 1, que dá o próprio 2. Quando eu tinha 2 elementos no conjunto, aqui, ó, eu encontrei 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que dá 4, não é isso? Quando eu tinha 3 elementos no conjunto, eu achei 8 partes, que é 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 é 8. Tá vendo aqui? As partes de um conjunto é uma potência de 2, e o expoente do 2 é o total de elementos que tem no conjunto. Como aqui eu tenho agora 4 elementos no conjunto, então eu tenho que usar uma potência de 2, então as partes vai ser uma potência de 2 com o expoente 4. Tá vendo? Porque aí 2 elevado a 4 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é realmente o 16. Viu? É 16 mesmo. É 16, exatamente. Então, a ideia, a primeira aplicação que eu trouxe para vocês hoje foi essa, usar os números naturais para contar coisas que ao longo do percurso vão se tornar difíceis. Já imaginou se nós fôssemos fazer esses 16 subconjuntos aqui agora, a aula ia terminar e a gente não ia ter conseguido fazer todos. E se tivesse conseguido, não sobraria tempo mais para nada, tá bom? Então, dessa primeira aplicação aqui, vamos relembrar aí, ó. Eu vou escrever aqui como se fosse um resuminho dessa aplicação. Se um conjunto, ó, se um conjunto possui N elementos, então é possível... Ó, vou escrever aqui com a linguagem bem comum, sem ficar muito preocupado com as formalidades, tá bom? Então é possível construir
2 elevado a n subconjuntos. Tá vendo? Isso observa aí que eu estou usando só números naturais. O 2 é um número natural, o n é um número natural também, porque ele vai aumentando de 1 em 1, tá bom? Então, eu poderia, então, dizer que as partes de um conjunto são 2 elevado a n, onde n é o total de elementos de um conjunto. Olha para vocês perceberem aí, então, o tanto que é útil essa aplicação. Porque imagina se nós tivermos aqui um conjunto C, tá bem? Ó, um conjunto C que tenha, vamos dizer assim, com 20 elementos. Eu vou botar um número não tão grande, nem tão pequeno. C com 20 elementos. Quantos subconjuntos nós poderíamos fazer com esses 20 elementos? Aí você teria que resolver essa potência, 2 elevado a 20. Só que 2 elevado a 20 é um número bastante grande, porque você teria que multiplicar o 2 aqui, ó, 20 vezes. Certo? Multiplicar ele aqui 20 vezes. Tá? Só que mesmo assim, isso daqui seria o quê? Isso daqui seria muito mais rápido do que você desenhar essa quantidade de conjuntos. Tá? Então, se você colocar o 2 elevado a 20 aqui, você vai perceber que é um número muito expressivo, que talvez a gente nem consiga, vamos dizer assim, vou botar aqui um valor que é pequeno, em um mês, escrever a quantidade de subconjuntos que nós teremos aí, tá bom? Mas já com uma calculadorinha, vocês conseguiriam fazer essa continha bem rapidinho. Então, só para mostrar aqui para vocês quantos seriam, para vocês verem a inviabilidade de fazer isso manualmente, é porque ela tem uma quantidade enorme de possibilidades. Tá bom? Então, vou colocar aqui 2 elevado a 20, para vocês perceberem. Se você tiver uma calculadora, também você pode fazer rapidão, que vai dar certo. Olha que númerozinho bacana aqui, ó. Isso daqui dá 1.048.576 subconjuntos. Já imaginou você fazer 1 milhão de subconjuntinhos desse daí? Tecnicamente impossível, ninguém faria isso. Mas essa aplicação dos números naturais lhe permite encontrar a quantidade delas sem precisar você enxergar elas ou você fazer elas. Isso é que é chamado de contagem indireta. Eu descubro a quantidade de coisas que eu preciso sem ter que visualizar para contar de um por um. Entendem a ideia aí? Compreenderam o significado de contagem indireta, galera? Quase. Sim. Professor, se o senhor puder repetir essa parte bem aí, que eu acabei... eu tive um probleminha aqui, perdi o fim da meada. Tá. O que eu estou tentando dizer é que os números naturais, eles são muito úteis para contar grandezas que tecnicamente seria difícil ou impossível da gente poder representar cada uma delas para depois contar vendo aquelas coisas que a gente está contando. No exemplo que eu dei aqui para vocês aqui acima, eu peguei conjuntos que tinham pouquíssimos elementos. Peguei conjunto que tinha um elemento, então foi fácil construir os subconjuntos deles aqui. Peguei um conjunto com 2 elementos e foi fácil também construir os 4 subconjuntos. Com 3 também foi fácil porque deu apenas 8. Já com 4 elementos para frente, já fica mais um pouco cansativo, porque eu teria que construir 16 subconjuntos. Teria que olhar se estão todos mesmo certinho, e para não faltar nenhum, nem passar nenhum. Quanto mais eu aumento o total de elementos do conjunto, maior vai ficando a quantidade de subconjuntos que eu consigo fazer, deixando esse processo inviável, ou seja, deixando o negócio ficar complicado de escrever todos os subconjuntos para depois contar eles de um por um. Então, o que se faz? Se observa que existe uma expressão, uma formulazinha que nos ajuda a descobrir o total de subconjuntos sem ter que escrever todos eles. Então, eu coloquei como exemplo aqui um conjunto com 20 elementos.
A gente não tem condições de escrever todos os subconjuntos possíveis de fazer com ele, porque, como eu falei para vocês, dá 1.048.576 subconjuntos. Por que eu sei disso? Porque o padrão dos subconjuntos é seguido aqui, é você fazer uma potência de 2, onde o expoente do 2 é o total de elementos do conjunto. Tá? Então, eu sei que, para mim saber o total de elementos de um conjunto que tem 20 elementos, basta fazer o 2 elevado a 20, tá bom? E aí, multiplicando 2 20 vezes, eu vou encontrar esse valorzinho aí. Então, aí você fala assim, professor, mas como você sabe que é isso? Aí eu falo para você, isso é chamado de contagem indireta. Eu sei que dá esse total, mas não vou olhar os subconjuntos de um por um. Tá bom? Eu não preciso escrever os subconjuntos para conseguir saber o total deles. É como se nós pudéssemos contar todos eles sem ter que ver todos eles. Entende? Clareou aí mais ou menos a ideia? Sim. Ei, professor, Sim. Sim, professor. você tem aqueles exemplos, tem? No começo da aula? Sim. Só apagou? Eu só mudei aqui de aba aqui do nosso rascunho aqui, ó. Eu tenho eles aqui, ó. Ah, tá. Eu queria pegar bem e tirar uma foto, Chicos. Professor, Sim. a Alessandra tá pedindo para entrar aí, que ela disse que a internet dela caiu. Aqui não está aparecendo ainda o pedido dela. Normalmente, se ela já entrou e caiu, para ela entrar novamente, ela não precisa da minha autorização, até porque o sinal dela lá está muito pouquinho. Mas ainda não apareceu aqui para mim o pedido de entrada. Eu, assim que aparecer, eu autorizo. Obrigado. Isso aí é o começo, né? Como é que é? Isso aí é o começo, né? Sim, é o começo da tira-dúvida, aqui do tira-dúvida. Depois eu posso tentar salvar isso aqui em PDF e colocar para vocês lá no material da aula também, se vocês quiserem. Viu? Os exemplos. Vai ser ótimo. Beleza. Bem, vamos lá então. Então já vimos aqui uma aplicação dos números naturais. Outra aplicação a gente chama de princípio aditivo. O que é esse princípio aditivo? É quando a gente tem algumas coisas para poder, vamos dizer assim, um problema para poder fazer, para contar possibilidades, e é muito complicado da gente construir todas as possibilidades. Vamos fazer aqui um exemplo bem interessante do que é um princípio aditivo. Vamos imaginar que eu faço o seguinte, olha, eu tenho aqui eu vou desenhar aqui, ó, imagina que sejam laranjas, tá bom? Olha só, eu tenho aqui 3 laranjas e tenho aqui agora... Eita, minha maçã vai sair um pouquinho mais complicada do que a laranja, viu, pessoal? Olha aqui, eu tenho três laranjas e tenho 2 maçãs. Tá bom? Aí a pergunta vai ser o seguinte. Você vai ter que escolher um dos tipos de fruta para pegar uma. Quantas possibilidades você tem? Quantas? 5. Exatamente, olha só. Então, se eu mandar você falar assim, ó, escolha uma. Escolha uma e pegue. Quantas possibilidades? Aí você vai dizer assim, ó, mas que pergunta mais boba, né? Então é 5, eu tenho 3 de uma e 2 de outras. Então é 5. Parece simples, né? Mas é isso mesmo. É uma coisa simples que é chamada de princípio aditivo. O princípio aditivo usa uma ideia do ou aqui, bem no meio das duas. Vamos dizer assim, ó, ou eu pego laranja, ou pego maçã. Então, toda vez que você puder usar o termo ou para você fazer a sua decisão, dá uma ideia de adição. Então, você vai juntar a quantidade de
de elementos da primeira escolha com a quantidade de elementos da segunda escolha e assim por diante. Então, nós temos aqui uma contagem indireta, seria você dizer que eu tenho 5 mais 2. Tá? Então, esse ou aqui se transforma numa adição. Por isso é chamado de princípio aditivo. Tá vendo? Então, nós teríamos aí 5 possibilidades. Nossa, eu estou fazendo errado aqui. Não é 5, não, é 3. É 3. 3 mais 2, aqui dá 5. Pronto. Isso daqui, você faz no dia a dia tranquilo e nem percebe. Você fala o seguinte, eu tenho aqui 10 garfos e 7 colheres para me escolher um talher aqui, para me almoçar hoje. Quantas possibilidades eu tenho? 10 mais 7, 17. Né? Então, tranquilo. O princípio aditivo, ele não é problema para ninguém. Só que muitas vezes, dentro de um problema, dentro de uma situação, a gente tem que descobrir quando usar o princípio aditivo ou não, tá bom? Então, lembre-se, quando aparecer a possibilidade de usar o ou aí, eu posso escolher isso ou posso escolher aquilo. Então, é princípio aditivo, tá bom? Suponha aí que você tem aí 4 pares de sapatos, certo? E, vamos dizer, 2 meias. Aí você não pode dizer assim, ó, eu posso usar 4 pares de sapatos ou 2 meias. Por que que não? Porque se você pensar assim, ou você sai só de sapato ou você sai só de meia, tá bom? Aí já não é um princípio aditivo. Porque você não vai sair de sapato, por exemplo, se você tiver que usar sapatos e meia, você não vai sair só com o sapato ou só com a meia, tá bom? Então, é interessante vocês observarem em que momentos o ou é possível de aplicar, tá bom? No caso aqui, como eu coloquei, escolher uma fruta, aí você fala, ou eu pego a laranja ou eu pego a maçã. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. Ou eu vou de saia ou eu vou de short. Então, também seria um uso do princípio aditivo. Tá bom? Vamos pensar aqui agora no princípio multiplicativo. O que é esse princípio multiplicativo? É bem parecido com o aditivo, mas só que usando a multiplicação. Vamos lá, vamos raciocinar juntos aqui. Deixa eu tentar fazer aqui um lugar aqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Eu tenho um lugar A, um lugar B e um lugar C. Ó, imagina que são 3 cidades aqui. Da cidade A para a cidade B, eu posso vir usando 2 estradas, tá vendo? Então, 2 estradas para cá. Mas da cidade B para a cidade C, eu posso ir por 3 estradas. Então, a pergunta seria assim, de quantos modos eu posso ir da cidade A para a cidade B? Vou chamar aqui de estrada 1. Enquanto vocês pensam aí, eu vou colocando o nome aqui, ó. Estrada 1, estrada 2. Vão pensando aí. Eu quero ir da cidade A para a cidade C, passando por B. De quantas maneiras diferentes eu poderia ir? 6. 6. Mais alguém? Quanto? 8. 8. Quem mais? Olha aí, então tem essas estradas aí. Então, a gente poderia pensar o seguinte, olha, acabamos de olhar para o princípio aditivo, então se da cidade A para B eu tenho 2 estradas e de B para C eu tenho mais 3, então eu posso ir de 5 maneiras, porque tem 5 estradas. A nossa mente, às vezes, nos leva a pensar no que é mais fácil de fazer. Só que pensa o seguinte, vamos fazer aqui umas pequenas combinações, rapidão. Eu vou chamar só de E1, E2, E3 as estradas, tá bom? Eu posso sair de A pela estrada 1 e quando chegar em B, pegar a estrada 3. Ou eu posso ir pela estrada 1 e pegar a 4,
ou eu posso sair de A pela 1 e pegar a 5 para ir para C. Entenderam a ideia aí? Ó? Então, só pegando a estrada 1, eu já consegui 3 rotas diferentes. Mas, por outro lado, eu posso sair da cidade A usando a estrada 2 e depois pegar a estrada 3. Eu posso sair de A pela estrada 2 e pegar a estrada 4, ou posso sair de A pela estrada 2 e pegar a estrada 5. Tá vendo aí a quantidade que deu? Então, deu 6 rotas diferentes. Portanto, quem falou aí nas 6, acertou, tá vendo? Então, eu tenho 6 rotas diferentes que eu posso fazer para poder sair de A e chegar em B. Puxa vida, esses 6 aqui, o que tem a ver com a quantidade de estradas? Olha só, na primeira, de A para B, por exemplo, eu tenho 2 estradas, tá vendo? 2. De B para C, eu tenho 3 estradas. O que será que aconteceu com esse 2 e com esse 3 para chegar nesses 6 aqui, pessoal? Como é que eu uso o 2 e o 3 para transformar eles em 6? Multiplica. Isso. Então, é por isso que nós chamamos de princípio multiplicativo, tá bom? Porque 2 vezes 3 são 6. Então, quando você vê uma situação, um problema, que tem que tomar decisões de quantidade de coisas a fazer e logo em seguida tem que tomar mais decisões com mais uma quantidade de possibilidades para escolher, você não precisa desenhar todas as possibilidades, basta você lembrar que pode multiplicar essas possibilidades e o produto dessas possibilidades é o total de elementos que você procura. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, que agora eu tenha, vamos imaginar aqui, que eu tenha uma cidade, vou colocar aqui, eu tenho a cidade A não apenas com 2 estradas, mas ela tem aqui 1, 2, 3, 4 estradas até chegar na cidade B. E da cidade B até a cidade C, eu tenho mais aqui uma porradinha de estrada. Vamos colocar aqui um total de estradas aqui, ó, para chegar na cidade C. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades de A para B, 5 possibilidades de A para C. Quantas rotas eu conseguiria fazer de A até C? Tá? Então, aí você poderia fazer a estrada 1 com a estrada 5, a estrada 1 com a estrada 6, e poderia escrever. Tudo bem, não tem problema. Só que você vai levar um tempão fazendo isso. Quando, na verdade, você pode simplesmente fazer o seguinte, multiplicar a quantidade de estrada que tem da cidade de A para B pela quantidade de estrada de B para C, que daria aí um total de 20. Ou seja, você conseguiria fazer 20 rotas diferentes. Estão percebendo que aqui eu já estou... Está ficando claro a ideia de contagem indireta, porque eu não estou vendo todas as rotas, eu não estou desenhando todas as rotas, mas eu já sei que elas são 20, tá bom? Isso é contagem indireta. Legal? Captaram aí a ideia? Legal. Maravilha. Então tá aqui. Beleza. Então, para que a gente possa exercitar um pouquinho aqui, enquanto eu coloco a frequência para vocês, me diga o seguinte, ó, eu vou deixar um problema para vocês. Uma pessoa aqui tem camisas, tá? Tem calça, tem sapatos. Então, ela tem aqui, por exemplo, 6 camisas, tem 8 calças e 3 sapatos. Quando ela sai, tá bom? Essa pessoa sai sempre vestida de um desses elementos. Ela sai sempre, olha só. Ela sai sempre com camisa, calça e sapato. Toda vez que ela sai bem vestida, certo? Pergunta: de quantos modos essa pessoa
pode sair, pode se vestir. Vou colocar assim. Olha aí. De quantos modos ela pode se vestir? Pensem nisso que eu vou já colocar a frequência para vocês aqui. Está livre aí para vocês fazerem. Nós temos aqui 5 minutinhos para debater essa situação aí. Tá bom? Mãos à obra. E aí? Já foi possível descobrir? 144. 144, já temos uma ideia. Vamos ver o que o resto da galera acha aí. Aí, pessoal, a frequência já está disponível, viu? Ó, o André colocou aqui que também 144. Eu também acho que é 144. Muito bem. Eu pergunto a vocês o seguinte, agora, depois de poucos minutos de conversa aqui, a mente de vocês abriu um pouquinho mais para algumas coisas que vocês poderiam fazer. Porque olha como seria complicado você fazer todas as possibilidades disso daí. Então, você faria assim, por exemplo, camisa 1 com a calça 1 e com o sapato 1. Depois, camisa 1 com a calça 2 e o sapato 2. Camisa 1 com a calça 3 e o sapato 1. Ou seja, você teria aí uma quantidade bem expressiva de possibilidades e esgotar você, talvez até a sua paciência. E sem contar que a gente ficaria sempre naquela ideia, será que eu coloquei todas? Será que não faltou nenhuma possibilidade? Ou será que eu não repeti alguma possibilidade? Né? E aí é que entra em ação a quantidade, o princípio multiplicativo, tá bom? Então nós vamos resolver isso aqui, só para conferir, porque vocês já resolveram ele aí, né? De modo, eu creio, bem interessante. Então eu vou fazer o seguinte, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 6 opções de calças. Para cada uma dessas opções de calças, eu tenho 8, ou para cada uma dessas 6 opções de camisas, eu tenho 8 opções. Então, quando eu falo assim, para cada uma eu tenho tantas, significa o princípio multiplicativo, tá vendo? Para cada camisa que eu escolher, eu tenho 8 calças. Então, tá aqui. E para cada camisa e calça que eu escolher, eu tenho 3 sapatos. Veja que agora eu não utilizo o ou, eu utilizo o e. Ó, eu vou usar uma camisa e uma calça. Eu não estou dizendo assim, usar uma camisa ou uma calça, tá? Eu estou usando uma camisa e uma calça e um sapato. Sempre que o conectivo e for possível colocar entre os elementos que você está combinando, caracteriza aí um princípio multiplicativo, tá certo? Lembra, o ou caracteriza o princípio aditivo e o e caracteriza o princípio multiplicativo. Então, ficaria aqui, ó, 6 vezes 8 dá 48, 48 vezes 3, vamos ver aqui, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 4, 12, 2, 14. Pronto, ó. Perfeito aí, vocês são tops. Então, existem 144 maneiras de combinar essas camisas e calças e sapatos para que essa pessoa saia sempre vestida. Ou seja, com apenas 6 camisas, 8 calças e 3 sapatos, uma pessoa pode sair de forma diferente por 3 meses, por mais de 3 meses, sem repetir uma combinação, tá certo? Isso é uma notícia boa, não é não? Sim, sim. Pessoal, chegou às 20 horas. E era isso que eu queria mostrar para vocês. O que era as aplicações dos números naturais em contagens indiretas. Então, nós conseguimos contar aqui
partes de um conjunto, conseguimos usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo para contar coisas que não era preciso a gente estar vendo elas, tá bom? Isso é caracterizado e conhecido como contagem indireta, tá bom? Professor, a Karen não conseguiu assistir a aula hoje, ela tomou a vacina do Covid e tá tendo os sintomas lá que toma quando toma vacina, né? Que dá quando toma vacina. Ela não conseguiu assistir a aula. Ela me passou aqui um comunicado, viu? Obrigado, viu, Débora? Sim, ela pediu para avisar, mas tá bom. Não, tranquilo, tá perfeito. Eu já falei para ela, para depois ela ver a gravação e tentar fazer a atividade. Professor, Sim. a Maria Luísa, eu não consegui assinar a frequência. O que aconteceu quando você tentava assinar? Tava me pedindo uma senha aqui, eu acho que o meu login, sei lá, alguma coisa deu errado. Não sei se foi com você que deu esse problema a aula passada, foi você ou não? Não, foi não. Não, né? Isso acontece talvez aí por causa de contas diferentes. Então faz o seguinte, Maria, eu vou colocar bem ali no nosso grupo, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui logo. Aqui. Então tá logada, mulher. Pode ser que ela não esteja logada aí. Então, acaba sendo uma armadilha pra gente. Pois bem, pessoal, a aula de hoje deu boa para vocês? Deu para vocês crescerem um pouquinho hoje? Sim. Beleza. Aí, quando vocês estiverem fazendo as atividades, for tendo dúvida, vai anotando para a próxima aula, vai mandando no zap aqui, que na medida do possível, quando eu tiver o tempo disponível, eu vou respondendo cada um de vocês, tá bom? Para tentar tirar o máximo possível de dúvidas. Pois, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, se quiser ficar um minutinho a mais tirando alguma dúvida, pode ficar à vontade. Se não, podem só assinar a frequência e descansar um pouquinho, tomar uma água para a próxima aula de vocês. Boa noite, professor. Tá bom, professor? Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Foi um prazer, viu? Professor, Fala. você salvou aí os exemplos? Eu vou salvar e coloco lá no Educa, tá bom? Tá, pode ser. Beleza, então. Boa noite. Valeu, garoto. Boa noite.